Arthur só queria terminar seu turno em paz, mas Isadora, a dona da festa, o viu perto do piano de cauda e decidiu transformá-lo em seu espetáculo particular de crueldade. Ela não sabia que estava desafiando um mestre em silêncio. O som de risadas vinha do grupo de Isadora. Ela caminhava pelo salão com uma taça de champanhe na mão. Seus olhos encontraram Arthur, que apenas lustrava a base de uma escultura. Ela se aproximou, deixando a taça escorregar de seus dedos. A bebida gelada espirrou no uniforme dele. "Oh, que desastrada!" ela disse sem um pingo de remorso. Seus amigos riram. Arthur pegou um pano para limpar o chão sem dizer uma palavra. Foi quando Isadora notou para onde ele olhava. O magnífico piano no centro do palco. Um sorriso venenoso brotou em seus lábios. Ela apontou para ele. "Vejam todos. Acho que temos um artista escondido entre a equipe de limpeza." O salão ficou quieto. Todos os olhares se voltaram para Arthur. Isadora ergueu a voz para que todos ouvissem. "Ei, você, faxineiro, sabe tocar?" Ela riu. "Vou facilitar. Toque esse piano agora na frente de todo mundo e eu te dou um prêmio. Toque esse piano e me terá como sua esposa." A humilhação estava selada. Gargalhadas ecoaram pelo ambiente. O gerente do evento, ao fundo, suava frio. O verdadeiro pianista, Maestro Lázaro, estava preso no trânsito. O evento estava a um passo do desastre. Ele viu um segurança começar a se mover na direção de Arthur para acabar com a cena, mas Arthur não recuou. Ele caminhou, com passos firmes e silenciosos, até o palco. O segurança parou, confuso. Arthur sentou-se no banco de veludo. Suas mãos, calejadas pelo trabalho, pairaram sobre as teclas de marfim. Então, ele tocou. Não foi uma música, foi uma cascata de notas. Um arpejo poderoso e complexo que subiu pelo ar como um trovão. O som era perfeito. Cristalino. Impossível. As risadas morreram. As conversas pararam. O sorriso de Isadora congelou em seu rosto. O silêncio no salão era total, quebrado apenas pela nota que ainda vibrava no ar. Mas aquilo era apenas o começo. O silêncio que se seguiu àquela cascata de notas era pesado, carregado de espanto. Arthur permaneceu imóvel por um instante, deixando o som morrer no ar. Então, ele virou a cabeça lentamente, não para Isadora, mas para a plateia. Sua voz saiu calma, clara e cortante, atravessando o salão como uma lâmina. "O desafio está aceito", ele disse, e então seus olhos finalmente encontraram os dela. "Mas dispenso a recompensa. Não tem valor para mim." A afronta foi direta, pública. Isadora sentiu o sangue subir ao rosto. Uma fúria gelada a paralisou por um segundo. Como ele ousava! Um faxineiro! Na frente de todos os seus convidados, ela abriu a boca para ordenar que os seguranças o arrastassem dali, mas a reação da plateia a deteve. Ninguém mais ria. Os murmúrios agora eram de curiosidade, de dúvida. "Quem é ele?" uma mulher sussurrou. "Você ouviu isso?" disse outro. A humilhação que ela planejou estava se virando contra ela. Recuar agora seria uma confissão de derrota. O gerente do evento, vendo a cena, tomou uma decisão arriscada. Aquilo era melhor que silêncio constrangedor. Era um espetáculo. Ele se aproximou do segurança e, com um gesto rápido, mandou que ele recuasse. Ele precisava ganhar tempo até o maestro Lázaro chegar. Com um sutil aceno de cabeça para Arthur no palco, ele deu sua permissão silenciosa. "Continue." Arthur entendeu. Ele se virou de volta para o piano, seus ombros relaxando. Ele não era mais um faxineiro encurralado. Ele era um artista em seu palco. Então, a verdadeira música começou. Suas mãos se moveram com uma intimidade que só anos de dedicação poderiam forjar. Não era uma peça de exibição barata. Era uma composição profunda, que começava com uma melodia triste, quase um lamento. Contava uma história de solidão, de dias cinzentos e noites longas. A plateia sentiu. Cada nota parecia tocar em uma memória esquecida, em uma dor particular.
Os celulares que estavam erguidos para gravar a humilhação agora gravavam a arte. Garçons pararam de servir. As conversas cessaram por completo. O único som no opulento salão era o piano. A melodia então começou a mudar. A tristeza deu lugar à esperança. As notas se tornaram mais rápidas, mais fortes. Uma corrente de desafio começou a crescer, transformando o lamento em um hino de resiliência. Era a história de alguém que apanhou, mas se recusou a ficar no chão. Nesse exato momento, o maestro Lázaro entrou no salão. Um homem de 70 anos, com a postura de um rei e a reputação de uma lenda. Ele estava irritado com o atraso, pronto para repreender o gerente. Mas a música o parou. Ele congelou na entrada, seu rosto transitando da irritação para a confusão, e da confusão para o mais puro assombro. Ele não via quem tocava, apenas ouvia. E o que ele ouvia era genialidade. A técnica era impecável, mas era a alma, a emoção crua naquelas notas que o paralisou. Ele começou a caminhar lentamente para dentro, como se estivesse entrando em um templo sagrado. O gerente correu até ele, sussurrando um pedido de desculpas. Lázaro o silenciou com um gesto, seus olhos fixos no palco. Quem? Ele sussurrou, sua voz embargada. Quem é este homem? A validação final. A palavra de um deus da música selando o talento de Arthur. A música atingiu seu clímax. Uma explosão de notas poderosas, uma declaração de força e dignidade que fez o salão inteiro vibrar. E então, o silêncio. A nota final pairou no ar por 5 segundos eternos. Ninguém respirava. E então, uma única pessoa aplaudiu. Foi o estopim. O salão irrompeu em uma ovação de pé. Não eram aplausos educados. Era um rugido, um agradecimento, uma catarse coletiva. As pessoas assobiavam, gritavam, bravo! Arthur permaneceu sentado, a cabeça baixa, respirando fundo. Maestro Lázaro não aplaudiu. Ele simplesmente caminhou em direção ao palco, seus olhos nunca deixando Arthur. Ele passou por Isadora como se ela fosse invisível, uma peça de mobília no caminho. A humilhação dela agora era completa. Alguém no meio da multidão gritou, engole essa patricinha. A vergonha a cobriu como um manto. Mas Victoria Lancaster não aceitava ser derrotada. Para Victoria, o som dos aplausos era como vidro moído em seus ouvidos. Cada grito de bravo para Arthur era uma bofetada em seu rosto. A humilhação queimava em suas veias, não como uma febre quente, mas como um gelo que solidificava sua raiva em um propósito frio e cortante. Ela não havia sido apenas envergonhada. Seu poder havia sido publicamente questionado. E isso era imperdoável. Ela respirou fundo, e a máscara de choque em seu rosto foi substituída por uma de controle absoluto. Ela não iria gritar. Ela iria destruir. Seu olhar varreu o salão e encontrou seu alvo. O gerente do hotel, um homem de meia-idade chamado Sr. Almeida. Ele estava perto do bar, o alívio estampado em seu rosto por ter evitado um desastre no evento. Um alívio que Victoria estava prestes a apagar. Ela se moveu com a precisão de um predador, interceptando-o perto de uma porta de serviço. Sua voz era baixa, quase um sussurro, mas carregada de uma ameaça inconfundível. Almeida, venha aqui. Ele se virou, o sorriso profissional murchando ao ver a expressão dela. Senhora Lancaster, fantástico, não é? Um talento. Calhe a boca. Ela o cortou. Você tem 1 minuto para me explicar por que um impostor qualquer, um homem da limpeza, está no palco tocando em um piano de $500 mil. Impostor, mas ele... O maestro Lázaro disse... Victoria deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal dele. Eu não me importo com o que um velho músico senil disse. Eu me importo com os fatos. Aquele homem não é o artista contratado. Ele se infiltrou no meu evento. Ele está tocando em uma propriedade privada e extremamente cara. Você, Almeida, é o responsável pela segurança deste estabelecimento. E você falhou. Cada palavra era uma agulha.
Minha família responde por 30% da receita anual desta rede de hotéis. Você quer que eu ligue para o seu chefe agora e explique como você permite que golpistas de smoking barato usem meu evento como palco? O suor começou a brotar na testa de Almeida. Ele olhou para o palco, onde Arthur agora conversava humildemente com o maestro. A plateia ainda estava eufórica, mas aqui, neste canto, a realidade era outra. O poder de Victoria era um veneno que já corria em suas veias. O que a senhora quer que eu faça? Ele gaguejou. Você vai chamar seus seguranças, ela ordenou com os olhos fixos nos dele. Vai mandar que retirem aquele homem do palco imediatamente. Ele será levado para uma sala e detido até a polícia chegar. O piano será isolado. Ninguém mais toca nele, até que um perito avalie se o impostor causou algum dano. Faça isso agora. Ou eu juro que amanhã você estará procurando emprego em uma pensão de beira de estrada. A escolha era clara: a justiça ou seu emprego. Almeida engoliu em seco. A admiração que sentiu por Arthur evaporou, substituída pelo pânico frio da autopreservação. Ele ergueu a mão, chamando 2 seguranças. Acompanhem-me, disse ele, sua voz tremendo. O trio começou a caminhar em direção ao palco. A alegria da multidão começou a diminuir à medida que notavam o movimento. Os sussurros recomeçaram, mas desta vez eram de confusão e suspeita. Por que os seguranças estavam indo em direção ao novo herói da noite? A vitória de Arthur, tão gloriosa momentos atrás, estava prestes a ser arrancada de suas mãos. O maestro Lázaro se colocou entre Arthur e os seguranças que se aproximavam. O que significa isso? Ele rosnou. Mas Arthur mal o ouviu. Seu olhar caiu sobre suas próprias mãos, ainda repousando sobre as teclas brancas e pretas. Mãos que conheciam o peso de baldes e a textura de produtos de limpeza. Mãos que também conheciam a linguagem da alma. Por um instante, o salão de luxo desapareceu. A luz se tornou quente e dourada. Ele era um menino de novo, com uns 10 anos, sentado em um banco bambo em frente a um piano vertical, velho e arranhado. A sala era pequena, humilde. O som das teclas era abafado, mas cheio de amor. Ao seu lado, sua mãe sorria, guiando seus dedos pequenos. A voz dela ecoou em sua memória, suave e firme. O mundo vai tentar te colocar em uma caixa, meu filho. Vão te julgar pelo seu uniforme, pela cor da sua pele. Não deixe. Ela colocou um pequeno objeto na palma da mão dele. Uma clave de sol, esculpida em madeira escura. O símbolo. Isto é para você se lembrar, ela disse, fechando os dedos dele ao redor do amuleto. Sua arte é sua voz. É a riqueza que ninguém pode tirar de você. Prometa para mim que nunca vai deixar que calem a sua voz. A memória se desvaneceu. De volta ao presente, Arthur fechou a mão em um punho, como se ainda segurasse o pequeno pedaço de madeira. Quando ele ergueu o olhar para os seguranças, o medo havia sumido. Em seu lugar, havia fogo. Com o fogo da memória de sua mãe queimando em seu peito, Arthur se levantou. Ele enfrentou os seguranças não com agressão, mas com uma calma que os desarmou. Antes que ele pudesse falar, a voz do maestro Lázaro trovejou pelo salão. Parem! A autoridade em seu tom era absoluta. Os seguranças congelaram. O maestro caminhou até ficar ao lado de Arthur, encarando o gerente Almeida. Você vai mesmo acreditar nesta mulher? Ele disse, a voz cheia de desprezo. Em vez de acreditar nos seus próprios ouvidos. Você não ouviu o que nós ouvimos. Almeida gaguejou, mas Lázaro já tinha se virado para seu verdadeiro alvo. Ele marchou na direção de Victoria, que o observava com um sorriso de escárnio. A multidão abriu caminho para ele. Senhora Lancaster, disse o maestro, parando a poucos metros dela. Você o chamou de impostor. Deixe-me educá-la. A primeira peça que ele tocou foi um estudo de Chopin, executado com uma perfeição que eu raramente vi. Mas a segunda foi outra história. Ele fez uma pausa, deixando a tensão crescer. Foi uma composição do século XIX, quase perdida.
O Lamento do Rio, de Antoine Dubois, um gênio haitiano que morreu esquecido em Paris. Diga-me, como um golpista de smoking barato, nas suas palavras, teria acesso a uma partitura que a maioria dos historiadores de música desconhece? A plateia prendeu a respiração. A acusação de fraude de Victoria foi aniquilada com uma única e precisa lição de história. Ela ficou pálida. O conhecimento do maestro era uma arma que ela não podia combater. Ela viu os olhares da plateia se voltando contra ela novamente, o respeito dando lugar à suspeita. Ela estava encurralada. E foi nesse momento que ela decidiu queimar o mundo. Se o talento dele era inegável, ela atacaria seu caráter. Se não podia chamá-lo de fraude, o chamaria de ladrão. Enquanto Lázaro a encurralava com fatos, Arthur sentiu o que precisava fazer. Não bastava provar que era um músico, ele precisava se revelar por inteiro, sem filtros. Ele se sentou ao piano novamente, preparando-se para sua última cartada, sua prova final. Victoria soltou um grito agudo que silenciou o salão. Um truque, é isso! Um truque para nos distrair! Ela levou as mãos ao pescoço, o rosto contorcido em pânico e fúria. Meu colar de esmeraldas, não está aqui! Ela disparou um dedo trêmulo e acusador na direção de Arthur. Foi ele, o faxineiro! Ele se aproximou de mim mais cedo. Enquanto todos estavam hipnotizados pela musiquinha sentimental dele, ele pegou o meu colar. É um ladrão, um criminoso. Seguranças, peguem ele. Revistem esse homem agora. A acusação, tão venenosa e desesperada, caiu sobre o salão como uma bomba. A arte, o talento, a história, tudo foi esquecido. Agora era a palavra de uma bilionária contra a de um faxineiro. A palavra dela contra a honra dele. O confronto final estava diante de todos. A palavra ladrão envenenou o ar. Desta vez não havia ambiguidade. Os dois seguranças subiram no palco com os rostos duros e decididos. A arte acabara. Isso era um crime. Senhor, por favor, nos acompanhe sem resistência, disse o mais alto deles, estendendo a mão para o braço de Arthur. A multidão prendeu a respiração. Celulares se ergueram por todo o salão, não mais para gravar um talento, mas para documentar uma prisão. Maestro Lázaro protestou, sua voz se perdendo no caos, mas a máquina do poder e da acusação já estava em movimento. Foi Arthur quem a parou. Ele não se moveu, não resistiu, apenas ergueu uma mão. Esperem, disse ele. Sua voz não era de súplica, mas de comando. Um comando tão calmo e cheio de certeza que o segurança hesitou, a mão pairando no ar. Arthur olhou para além dos guardas, para além do maestro, e seus olhos encontraram os do gerente Almeida. Uma acusação foi feita. É justo. Mas antes que me levem, eu tenho o direito de apresentar minha defesa, e minha defesa está aqui. Ele não apontou para os bolsos. Ele não clamou por testemunhas. Ele gentilmente pousou os dedos sobre as teclas do piano. O salão ficou em um silêncio mortal. O que ele estava fazendo? Esta é uma composição nova. Arthur anunciou para o microfone mais próximo, sua voz ressoando com uma clareza assustadora. Acabei de criá-la. O nome dela é O Retrato de Victoria. Ele começou a tocar. Primeiro, as notas eram altas, dissonantes e arrogantes. Uma melodia que andava em círculos, cheia de si, vazia de sentimento. Era a representação perfeita da vaidade de Victoria. Em seguida, a música se tornou furtiva, quase um sussurro. Notas rápidas e rasteiras, como uma serpente na grama. A plateia podia quase ver uma mão deslizando para uma bolsa, um fecho se abrindo, um objeto sendo escondido. Era o som da mentira sendo plantada. Então, a música explodiu. Uma cacofonia de notas marteladas, violentas e caóticas. Era o som do grito dela, o som da falsa acusação, o som do dedo apontado. Era feio, desesperado e cruel. E então, tudo parou. Do silêncio, uma única melodia emergiu, simples, pura, inabalável. Era uma melodia de verdade, de dignidade que não podia ser manchada.
Era a voz de Arthur, respondendo ao caos com uma beleza limpa e inquestionável. Enquanto a melodia da verdade soava, o maestro Lázaro, entendendo o que Arthur estava fazendo, caminhou lentamente até a mesa onde Victoria estava. Ali, esquecida na pressa de sua performance teatral, estava sua pequena e caríssima bolsa de noite. Ele não tocou, ele apenas apontou. Victoria gritou: "Não se atreva! Fique longe das minhas coisas." Mas era tarde demais. Todos os olhos seguiram o dedo do maestro. O fecho da bolsa estava entreaberto, e de dentro, brilhando sob a luz dos lustres, um fio de ouro e o brilho inconfundível de grandes esmeraldas. O colar estava lá. Um suspiro coletivo varreu o salão. A prova não estava apenas na música. Estava ali para todos verem. Victoria tentou contestar, o pânico em sua voz. "Foi ele colocou aí. É um truque de mágica." Mas ninguém acreditou. A música de Arthur não tinha apenas contado a história, tinha revelado a alma dela. E a visão da joia em sua própria bolsa era a assinatura no final da confissão. As mentiras desesperadas de Victoria evaporaram no ar. Ninguém se moveu para ajudá-la. A plateia, que minutos antes era um conjunto de indivíduos, agora se tornara uma única entidade. Um tribunal, e o seu veredito era unânime. Um murmúrio baixo e raivoso começou a se espalhar pelo salão, o som de centenas de pessoas percebendo a profundidade da maldade que haviam testemunhado. O silêncio chocado deu lugar a uma onda de desprezo. Os celulares, que antes gravavam um crime, agora gravavam a criminosa. O gerente, Sr. Almeida, ficou branco como papel. Ele viu sua carreira passar diante de seus olhos. Ele havia sido o instrumento da injustiça de Victoria. Para se salvar, ele precisava se tornar o instrumento da justiça. Ele marchou até Victoria, sua postura não mais a de um servo, mas a de um acusador. "Senhora Lancaster", disse ele, a voz alta o suficiente para que todos ouvissem. "A senhora deliberadamente fez uma acusação falsa neste estabelecimento. A senhora tentou incriminar um homem inocente." Ele se virou para os seguranças no palco. "A ameaça acabou. Deixem o Sr. Arthur em paz." Mas a multidão não estava satisfeita. "Isso não é suficiente", gritou um homem do fundo. "Ela é a ladra, roubou a dignidade dele." O sentimento se espalhou como fogo. "Polícia, chamem a polícia para ela." Naquele exato momento, como se convocados pela vontade coletiva, 2 policiais entraram no salão, chamados minutos antes sob a falsa premissa do roubo. Eles se dirigiram ao gerente, esperando encontrar um suspeito detido. "Onde está o ladrão?" perguntou um dos oficiais. Sr. Almeida, sem hesitar, apontou diretamente para Victoria. "A ladra é aquela mulher ali, oficial. Tentativa de fraude, calúnia, difamação. O que mais você precisar? Temos mais de 200 depoimentos e a prova material está na bolsa dela." Os policiais se entreolharam e caminharam firmemente em direção à Victoria. A realidade desabou sobre ela. O poder de seu sobrenome, o escudo de seu dinheiro, tudo se desfez. "Vocês não podem fazer isso", ela gritou, a voz estridente de pânico. "Vocês sabem quem eu sou. Eu vou processar cada um de vocês. Eu vou comprar esta cidade e demitir todos." Suas ameaças eram vazias. Para os policiais, ela era apenas mais uma cidadã em surto. "Senhora, por favor, mantenha a calma. Precisamos que nos acompanhe para registrar a ocorrência", disse o oficial com uma calma profissional que era mais humilhante do que qualquer grito. Quando eles seguraram seus braços para escoltá-la para fora, a plateia explodiu. A represa de raiva e indignação se rompeu em uma onda de catarse. As pessoas vaiaram, riram, aplaudiram não a prisão dela, mas a restauração da ordem, da decência. A sanção pública foi brutal. Câmeras piscavam em seu rosto enquanto ela era levada, lutando e gritando, despojada de toda a sua arrogância, reduzida a uma criminosa comum. Do palco, Arthur observava a cena.
Ao seu lado, o maestro Lázaro colocou uma mão firme em seu ombro. O barulho, a raiva, a justiça, tudo parecia distante. A justiça foi feita, mas a história de Arthur estava apenas começando. Quando as portas do salão se fecharam, levando Victoria e o caos com elas, um novo tipo de silêncio tomou conta do ambiente. Não era um silêncio de tensão ou espanto, mas de profunda reflexão. 200 pessoas olhavam para o homem no palco, mas não viam mais um faxineiro. Viam um gigante. A música dele não tinha apenas exposto uma mentirosa, tinha revelado a verdade em cada um deles, forçando-os a confrontar o próprio preconceito. Maestro Lázaro apertou o ombro de Arthur, virando-o para si. Os olhos do velho mestre estavam marejados. "Arthur", ele começou, a voz embargada de emoção. "Esta noite você não tocou apenas um piano. Você tocou a alma de todos nesta sala. Você nos lembrou que a arte mais pura muitas vezes vem dos lugares mais inesperados. O mundo da música não apenas precisa de você. Ele tem a obrigação de celebrá-lo." Em seguida, o gerente, Sr. Almeida, subiu os degraus do palco. Seu rosto estava marcado pela vergonha. Ele parou em frente a Arthur e fez algo que chocou a todos. Ele se curvou em um profundo gesto de respeito e remorso. "Senhor Arthur", disse ele, a voz firme, mas humilde, "não existem desculpas para a minha covardia. Eu falhei com o senhor, falhei com a minha profissão e falhei como homem. A única coisa que posso fazer é tentar reparar meu erro. Aquele cargo de pianista residente não é uma oferta, é um apelo. Por favor, aceite. Honre este lugar com seu talento." Antes que Arthur pudesse responder, a plateia começou a se mover. Não com a euforia de antes, mas com uma reverência solene. Um a um, os convidados se aproximaram do palco. Um banqueiro de renome estendeu a mão. "Sua música foi extraordinária, meu rapaz." Uma senhora elegante, com lágrimas nos olhos, simplesmente disse: "Obrigada." Eles não queriam fotos. Eles queriam apertar a mão do homem que os havia transformado naquela noite. Cada aperto de mão, cada olhar de admiração, era um tijolo reconstruindo a dignidade que o mundo havia tentado lhe negar por tanto tempo. Arthur, de cabeça erguida, aceitou a todos, um a um. Um ano depois. As luzes de um grande teatro municipal diminuem. O silêncio da plateia é reverente. Um único feixe de luz ilumina o magnífico piano de cauda no centro do palco. Arthur caminha para a luz, não com o uniforme de um faxineiro, mas com a elegância de um concertista em um smoking perfeitamente talhado. O aplauso que o recebe é um trovão, uma onda de amor e respeito de uma casa lotada. Ele se senta e, antes de tocar, tira do bolso um pequeno objeto de madeira escura e o coloca sobre o piano. A clave de sol de sua mãe, um lembrete de sua voz, de sua promessa, o som áspero de pratos batendo. A luz é fluorescente, impiedosa. Em um restaurante barato de beira de estrada, uma garçonete limpa uma mesa grudenta. Seu uniforme está manchado, seu rosto abatido. Uma cliente estala os dedos para ela. "Ei, o pedido! Eu não tenho a noite toda!" A garçonete se vira. É Victoria. A arrogância se foi, substituída por um vazio exausto. "Já vai, senhora." Ela murmura, a voz sem vida. Arthur fecha os olhos. Suas mãos encontram as teclas, e a música que ele toca não é de dor ou de fúria, mas de pura alegria. O som da liberdade. O som de uma alma que finalmente encontrou seu palco. A câmera foca na pequena clave de sol de madeira, brilhando sob a luz do holofote, a testemunha silenciosa de uma justiça poética